Então muita gente pensa: "Ah, não dá nada". Gente, se você fala mal de alguém na tua casa, você tá falando mal dos teus amigos, você falaria na frente? Se você não falaria na frente, não fala. Uhum. Sabe, porque é natural que nós tenhamos os pensamentos intrusivos, que eles venham e digam: "Ah, a Manela é isso, a Cristiane é aquilo, o Arthur não sei o quê". Espera aí, eu falaria na frente dele? Não fala, né? Então, como a gente precisa, e é um hábito. E o Uhum. pensamento bom também são bons hábitos. Você precisa começar a alimentá-los e você vai criando aquela atmosfera boa ao redor, Exato. que mesmo na dificuldade você tem assim a capacidade e a força de dizer sorte ou azar, depende do Depende que de quem vem depois. depois. O que você acredita define os seus resultados. Mais um podcast, mais uma quinta-feira para você no Empreende Podcast. Seja muito bem-vindo e hoje o tema é maravilhoso, um tema que eu particularmente amo, porque eu acredito muito no poder da decisão. Comigo, mais uma vez, Rod Linéia, e vamos compartilhar um pouquinho da nossa vida do dia a dia. Somos empreendedores há muito tempo. Embora não pareça, Eu acho que que a olha, gente eu deve ter uns realmente 14. acho que eu tenho cara de 16 ainda. Normalmente a gente vai perdendo a visão com o passar do tempo, né. Esse já é o assunto da live de hoje. Como os seus pensamentos importam. Claro, o importante é você estar feliz consigo mesma, né. Isso que importa. Dá boa noite pra galera. Boa noite, então, pessoal. Hoje realmente é um assunto bem interessante, que é todos os dias, né? A gente passa por isso Exatamente. todos os dias. Nós somos cheios de pensamentos intrusos que vêm todos os dias ali. Muitos deles são negativos, muitos deles fazem a gente pensar que a gente não é capaz, que a gente não vai dar conta, que as coisas não vão acontecer da forma como a gente planejou e que não vai funcionar. E é sobre isso que a gente quer falar. Como é importante nós cuidarmos daquilo que nós pensamos. Porque a nossa vida, ela é guiada na direção dos nossos pensamentos mais fortes e recorrentes. Exatamente. E agora sim, tem uma frase também nesse livro que eu estou lendo, né, cada um está lendo um livro, minha irmã lê muito mais do que eu, mas o livro que eu gosto de ler várias vezes. Esse livro Quem Pensa Enriquece, eu já li ele uma vez, 2, 3 talvez, e agora estou lendo pela quarta vez, e tem uma frase muito bacana que fala o seguinte: "Qualquer coisa que a mente do homem possa conceber e acreditar, ela pode ser alcançada". E é isso, Rod, que acontece na vida do empreendedor. A gente começa a empreender porque a gente tem um sonho, e esse sonho muitas vezes é um sonho particular da gente. Normalmente você não decide empreender algo, todo mundo tem o mesmo desejo, todo mundo tem a mesma vontade. Não, normalmente você tem um desejo, você tem um sonho, você acredita em uma proposta, você acredita num produto, você acredita em algo e você começa a empreender, não é assim que começa? Na verdade é isso, né? Começa tudo com uma ação, com uma ideia, né? E você vai Exato, alimentando aquela ideia e aquela ideia ela vai passar por alguns passos em que você vai fazer e tomar aquela decisão. certo. E isso é interessante porque normalmente, não sei se é o caso de alguma pessoa já passou como a gente, às vezes você toma uma decisão muito precipitada. Você Sim, não tem noção do impacto que aquilo vai causar de fato na tua vida. muito E legal. aí, depois que você toma essa decisão, é que vem essa questão de que você comentou ali, dos pensamentos. Porque eu não estava preparado para aquilo o suficiente. Uhum. Embora a gente sabe que a gente não consegue se preparar 100% para nada, porque não existe, eu não sei nem o que vai Não, acontecer no próximo segundo, né. exato. Mas você tem como ir trabalhando atualmente para você não criar expectativa em determinadas coisas. E na criação de um negócio, eu acredito que é isso, você vai, você faz um plano, você desenha uma ideia, você acha que você vai abrir a tua loja, que vai abrir o teu negócio e vai bombar de cliente, você não vai ter tempo, porque normalmente é isso que a gente espera, e tem que ser assim, você tem que ter essa ideia, boa, esse otimismo, porque ele faz parte, se você já entrar achando: "Ai, não vou ter cliente", É, já vai ser pior ainda. exato. Então faz parte ter esse otimismo, ser confiante, porém a tua confiança ela vai se deparar com a realidade, e é nessa hora que vai ser importante você ter aquela elasticidade que a gente falou um dia, né. Não sei Exatamente. quem que eu ouvi falar sobre essa questão da elasticidade e eu achei muito importante, porque realmente a elasticidade tem a ver com isso. O fato de que eu vou ser puxado pela vida e muitas vezes quase estourar, mas o elástico ele volta, né. Então ele Uhum. vai e ele volta de fato. Então essa elasticidade é importante na hora em que o teu otimismo e o teu plano se deparar com a realidade que nem sempre é boa como você gostaria que fosse.
Pegamos um pouquinho o ponto que você falou no começo, que às vezes as pessoas têm até um desejo de começar. Eu gosto muito de falar sobre isso. Quando a gente está reunido em amigos, que eu vejo que ele tem um potencial incrível de empreender, eu sempre estou falando sobre isso com eles, que, pô, cara, como é que você não empreende, cara? Você tem tudo para ser um empreendedor. E a palavra que eles me trazem é sempre, eu não me sinto preparado ainda, não é o momento. E cada minuto que você não decide, você está deixando de talvez alcançar o sucesso no dia próximo, sabe? Então, assim, cada dia que você não decide pela sua vida, pelos seus sonhos, pela sua meta, por não se sentir preparado, a pergunta que eu te faço, Rod, nós estávamos preparados para passar essa semana que passou? Nós estávamos preparados para montar o negócio que nós montamos? Nós estávamos preparados para suportar a pressão que a gente suporta? Vamos pensar na parte de, nós sabíamos tudo sobre trabalho na internet, nós sabíamos tudo de cerca elétrica, nós sabíamos tudo de energia solar? Não. Não. Então, normalmente, você tem um desejo, você tem um sonho. Quando você dá o primeiro passo, eu gosto muito daquela frase que fala bastante na igreja, né? Quando você dá o primeiro passo, Deus coloca, mesmo que você não esteja enxergando a estrada, mas Deus coloca o chão para você pisar. Então, eu vejo que mesmo na arte de empreender, no trabalho do empreendedorismo, quando você tem um desejo ardente, você tem um sonho de alcançar alguma coisa, você precisa começar. Comece com aquilo que você tem. Não sei se tem alguma para falar sobre isso, mas nós estávamos preparados? Na verdade, não. Você acha que você tá. Porque caso contrário, você não tomaria aquela decisão, né. Sim. Então em determinada, ponto, você acredita que você terá força o suficiente, terá conhecimento o suficiente, ao menos para começar. Então acho que é nesse ponto, que aí vem a questão de quando você se depara com o primeiro problema. Sim. Então eu É. não estava preparada para os primeiros problemas, eu não tinha nem a mínima chance realmente de estar preparado para o primeiro problema. Agora, se você realmente não tomar a decisão, então, Uhum. porque o que eu vejo assim, mano, nessa questão do pensamento é, talvez você não esteja completamente preparado. Sim. E aí você não toma a decisão de ir porque você acha Que que não você está. deve estar 100% preparado. Sim. Então acho que esse é o ponto, sabe, o Eu ponto chave. preciso estar perfeito para começar. Se você buscar perfeição, você nunca vai começar. Então nessa tua pergunta, é exatamente isso. Nós estamos preparados para dar o primeiro passo. E eu Uhum. acho que é isso Que importante legal, as pessoas interessante saber. isso. Esteja preparado para dar o primeiro passo e tenha uma noção básica do que você vai encontrar à Uhum. frente. Por exemplo, eu vou ir para o Rio de Janeiro. Eu tenho que saber que se eu sair lá em determinados lugares, eu não serei bem-vinda, né. Claro. Então você precisa ter esse cuidado. É nesse sentido que eu digo: eu vou ir para o Rio de Janeiro, vou ir para São Paulo", eu preciso ter uma noção. Nunca fui viajar. Eu tomar o ato de empreender é isso, eu entrar no carro e começar a dirigir. Eu não sei Pronto. se vai furar o pneu, eu não sei se vai ter um acidente, eu não sei. Mas eu tomei a decisão de ir porque eu quero chegar lá. Então, o primeiro ponto da decisão é: nós sabíamos que nós queríamos chegar lá. Não sabíamos o que íamos passar no percurso Uhum. e ninguém sabe. Ninguém Agora, sabe. é isso, uma coisa importante é: eu estava preparado para tomar a decisão para ir em direção a. É. Não que eu estava preparado para passar tudo que eu estou passando. Mas agora é importante, eu não estava preparado, mas eu continuo passando. E vai passando, e você vai conseguindo, e você vai crescendo e vai amadurecendo. E o ponto que nós começamos hoje esse podcast, um tema muito interessante, cara, eu amo isso, porque se tem pessoas que sonharam e acreditaram e já pensaram em desistir, já pensaram por muitos problemas, chama-se família Cordeiro, né? E é isso, quando eu falo família Cordeiro, eu incluo todo mundo no pacote hoje, todos os genros e noras e todo mundo que a gente trabalha em família. Mas assim, nós tínhamos um desejo muito grande e de começar algo, de acreditar. E nosso tema é: o que você acredita define os seus resultados. Por mais que nós não tínhamos o total conhecimento, como tu E acabou de ninguém falar, vai ter. nunca vai ter. Esse é o ponto. Se você esperar ter, tu nunca vai fazer, porque você não vai ter, ninguém nunca vai ter isso. Você vai precisar começar para daí descobrir o caminho. É. E quando você começa a caminhar, aquele desejo. Só que eu vejo que talvez tenha um ponto aqui, Rod, que a gente precisa entender que o teu sonho, o teu objetivo, o teu desejo tem que ser muito maior que os seus problemas. E nós estamos conversando antes de iniciarmos aqui o nosso podcast, que quando você desiste de um sonho, você não está desistindo apenas dos teus sonhos. Acho que foi o Flávio Augusto que falou, o Joel J lá na Trinca. Quando você desiste de conquistar algo, você pensa: eu já estou melhor assim, eu não quero correr mais risco. Você está deixando de conquistar coisa para outras pessoas, que é filhos, é família. Agora eu paro e penso: a nossa vida, né, como infância, nunca foi uma infância ruim, mas foi uma infância muito difícil. Minha mãe trabalhava para sustentar a casa, para ajudar a sustentar. Teve uma época que meu pai ficou super doente.
E foi aonde nós começamos a vender pastel para ajudar a sustentar a família. E eu penso que, para mim, não sei você, mas dentro de mim sempre teve um desejo de vencer. Porque não que aquela parte era ruim, eu tinha vergonha daquilo. Não, não tinha vergonha. Mas eu pensava, cara, por que meu pai lutou tanto e não conseguia conquistar? Então, esse desejo de vencer sempre foi muito grande. Toda vez que eu comecei algo, no empreendedorismo, eu sempre tive esse desejo tão grande dentro de mim que o problema que acontecia no caminho nunca foi empecilho para nós continuarmos. É que eu acho que aqui trocou num ponto, né, importante. Talvez naquele determinado momento a gente via até então o pai bem e as coisas não iam muito bem, mas agora uma coisa muito importante que eu acho que talvez a gente teve a graça, né, e eu falo graça de Deus mesmo, tivemos a sorte, para quem quiser pensar assim, de ter um ambiente familiar onde se propagava ter bons pensamentos e você realmente acreditar e buscar aquilo que você sonha. Porque meu pai, ele sempre foi um sonhador. E ele passou isso muito pra gente, a ponto de que, mano, quando Uhum. você não lembra dele desenhando aquela casa que nós construímos, Sim, que ele construiu com os arcos? Então ele ensinou para nós, porque ele era um homem que lia muito, né, e ele sim, começou 17 anos, saiu de casa e teve que viver sozinho, a mãe dele morreu aos 5 anos, enfim, bastante coisa ele passou. Então ele foi uma pessoa que consumiu muita, muita informação, inclusive esses livros de Napoleão Hill, ele lia muito, sim, Laí Ribeiro, e ele realmente conseguia ele lia para nós, sim. né. Então nós tivemos um ambiente onde nós fomos ensinados que aquilo que você acredita, se você se dedicar e você visualizar aquilo, você já deu um grande passo em direção a isso. E aí ele ensinou a gente o quê? Desenhar, por exemplo, ele queria uma casa, o que que ele fez? Desenhava. Desenhou a casa, mostrava pra gente, e nós vivíamos aquilo com ele. Então eu penso que, no caso que você falou, nós como família, que a gente já passou por muitos perrengues, um dos pontos muito importantes que fez a gente chegar até aqui, é porque a gente visualiza, o pai nos ensinou, porque antes de nós ler livro já aprendemos isso, Sim, que você precisa o quê? Visualizar aquilo que você acredita. é. Aí depois ele desenhou outra casa, eu quando precisei comprar o computador, não tinha dinheiro para comprar, estava começando, casada, tinha casa, faculdade, não tinha dinheiro nem para comprar uma esfirra de 80 centavos. E eu precisava de um computador. O que que eu fiz? Não sei se é consciente ou inconscientemente, eu olhava o computador todos os dias. Entrava na Hum, internet na empresa e ficava olhando o computador. E eu pensava: "Esse computador vai ser meu, esse computador um dia vai ser meu". Então, para tu ver como essa questão da decisão, ela precisa começar aqui realmente, e você precisa ir alimentando isso, porque ao alimentar isso, ela vai te dando força e coragem para que você dê o primeiro passo. sim. Depois de dar o primeiro passo, o que você se deparar no meio do caminho, se for algo que você realmente quer de verdade, você vai dar conta e vai superar isso. Exatamente. Quer ver? Você falou esse assunto de olhar todos os dias e desejar aquilo. O Segredo da Mente Milionária fala muito sobre isso. Quando você deseja ardentemente, o universo conspira ao seu favor. É exatamente isso. E tem uma frase muito legal nesse livro aqui, Quem Pensa Enriquece, fala assim, ó: uma das principais fraquezas da pessoa comum é ter muita familiaridade com a palavra impossível. E engraçado que isso se é natural, se é pensado, se não é pensado, mas para nós nunca existiu o impossível. "Ah, isso não é impossível. Ah, isso, jamais eu vou conquistar". Apesar da gente estar no caminho das grandes conquistas, mas nunca fez parte da nossa vida. E tem uma história que o meu pai conta muito, quando contava, quando eu e meu irmão vendia pastel, eu acho que ele contava para animar a gente a sair pra rua também vender pastel. Só para você ter uma noção, nós tínhamos quantos anos? 8 anos? Você devia ter uns 9, porque No eu fiz 15 já tinha mudado de casa, então tu devia ter uns Uns 9 e mais 9, uns uns 7 ou 8. 7. Então, assim, meu irmão, eu tinha 9 anos, meu irmão 7 anos, e nós precisamos sair vender pastel para ajudar no sustento da casa. É, porque Não naquela foi época, né, o pai tinha passado por um problema financeiro, e ele tinha e ficado doente e Hanseníase, é. estava se recuperando e mesmo assim trabalhando, né. É importante só um ponto aqui antes de você continuar, eu Sim. lembrei agora de uma cena, talvez você não lembre, mas me marcou muito aquilo. A mãe estava, nós estava na mesa, a mãe lavando louça, Uhum. e o pai sentado numa cadeira gemendo de dor, mas mesmo assim com os papel do enxoval. É. Tipo, tu vê assim como pequenas coisas moldam o teu Mostra, pensamento, né. claro. Exatamente, ele nunca desistiu. E ele sempre nos ensinou a nunca desistir, sempre olhar as coisas, por mais simples que a gente estivesse fazendo, como grande coisa. Eu me lembro que então nós vendíamos o pastel para ajudar, como a Rod já falou, foi um momento muito difícil da nossa família, mas nós saímos eu e meu irmão 7h30 eu me lembro, 7 horas da manhã, eu me lembro que tinha serração muitas vezes do dia, assim, era frio, e eu e meu irmão, e eu confesso que eu tinha um pouco de vergonha, É não natural para sabia, uma criança, natural. né. E eu comecei ele chegou um dia em casa e eu falei para o meu pai ele lia aqueles livros do Lair Ribeiro pra gente,
Ele tinha uma história de um sorte ou azar, depende do que vem depois. Tu vê como isso grava? Grava. Você também tem isso na mente. Então, todas as vezes que eu estou numa dificuldade, hoje eu me lembro dessa história. Porque sorte ou azar, depende do que vem depois. A história é muito simples. Um rapaz estava para ser convocado para ir para a Segunda Guerra Mundial. E quando ele estava para ser convocado, ou seja, antes dele ser convocado, ele era um campeão de equitação, algo assim. E ele caiu do cavalo e quebrou a sua perna. E aí o vizinho chegou, mas que azar, ele ia ser campeão agora. O pai do menino disse, sorte ou azar, depende do que vem depois. E logo depois ele caiu do cavalo, então estourou a Segunda Guerra Mundial e ele seria convocado para ir para a frente da batalha na Segunda Guerra Mundial, como todo mundo sabe, quantas pessoas perderam a vida. E esse homem veio lá para ser convocado, veio o exército convocar ele, e ele, o menino não pôde ser convocado porque estava com a perna quebrada. E o vizinho disse, meu, que sorte que ele teve não ser convocado. Por causa da perna quebrada, o pai dele repetiu a frase, sorte ou azar. Depende do que vem depois. Então, isso me fez entender naquela época do pastel, assim, pô, que dificuldade, que azar que a gente está tendo na vida desse momento, mesmo que criança, como o pai sempre ensinou a gente. Então, vinha esses pensamentos, eu lembrava dessa frase, sorte ou azar, que vem, depende do que vem depois. E tu vê a importância aqui dos pensamentos, que é o Uhum. tema do que a gente está falando hoje. Se você alimentar bons pensamentos, tem um pastor que muitas vezes eu escuto ele falando, inclusive ele escreveu aquele livro Como Vencer a Guerra em Sua Mente, e ele fala: você só vence os pensamentos errados, os pensamentos intrusos, que são mentiras, porque não Sim, são verdades, com verdade. Então você vence o pensamento ruim com a verdade. Então, nesse caso do sorte e azar, depende do que vem depois, realmente gravou tanto em você, em mim, em sim. nós, e que as pessoas também peguem isso, que na hora que você está passando pela dificuldade, você pensa, meu, que azar, não. Sorte ou azar. Depende do que vem depois. Isso faz o quê? Isso faz com que você viva o hoje. É. E com a esperança de melhorar amanhã. Então, foi isso que realmente a gente aprendeu lá de criança. Por isso Sim. que eu digo que nós não tínhamos riqueza, nós passamos por muita dificuldade. Nessa época, o pai, por causa da doença, não podia vender e nós era Não tudo podia sair, tinha criança. cheio de ferida o corpo, né? É. E aí a gente teve que vender uma casa novinha que a minha mãe amava, que ele tinha Sim, conquistado vendendo. Por isso que sim. nós aprendemos que venda pode qualquer coisa. Venda é tudo. Você consegue conquistar a tua vida vendendo. Uma vez vendedor, nunca mais trabalha outra É coisa. isso, É. porque a gente viveu isso, né, Hum, a gente viu isso acontecendo. E aí eu lembro você possivelmente lembra o quê? Da mãe lá chorando, porque é. realmente, assim, não ela não chorava para nós, mas a gente via, Vi né, ela criança chorando. vê, triste por estar passando por aquela situação, mas todos nós a mãe nunca chegou e falou: "Ah, você viu? Como é que pode?" É. Não, é Teu pai aí tentando empreender, nunca ela fez é isso. isso. Por quê? Porque realmente aquele ambiente familiar, graças a Deus, era um ambiente, saudável. Sim, E a importância que um ambiente saudável tem na vida das pessoas e principalmente das crianças. é. Então muita gente pensa: "Ah, não dá nada". Gente, se você fala mal de alguém na tua casa, você tá falando mal dos teus amigos, você falaria na frente? Se você não falaria na frente, não fala. Uhum. Sabe, porque é natural que nós tenhamos os pensamentos intrusivos, que eles venham e digam: "Ah, a Manela é isso, a Cristiane é aquilo, o Arthur não sei o quê". Espera aí, eu falaria na frente dele? Não fala, né. Então como a gente precisa e é um hábito, e o Uhum. pensamento bom também são bons hábitos, você precisa começar a alimentá-los, e você vai criando aquela atmosfera boa ao redor, Exato. que mesmo na dificuldade você tem, assim, a capacidade e a força de dizer: "Sorte ou azar, depende do Depende que de quem vem depois. depois". Então o que você acredita define os seus resultados. E nós acreditávamos, então, desde criança, a gente é empreendedor, montamos vários negócios, né. Meu irmão Geladinho. o meu irmão vai estar conosco, que eu creio, no próximo podcast, mas é incrível, assim, empresa de tudo nós montamos. E eu me lembro que tinha um irmão na igreja muito rico, que ele trabalhava com papel, lembra? Aham. Ele tinha um estoque de papel, um Aparas, chamava o irmão João. E ele era muito rico, eu me lembro, cara, se ele recolhendo papel na rua, não ele em si, mas os Aham. funcionários e tal, ele é rico, então eu vou montar uma empresa Começar, de né, reciclagem. Ei, meu irmão, meu Deus do céu. aquele monte É. de papelão. Ei, meu irmão, vou contar, essa história é boa demais. Eu e meu irmão, então, decidimos montar uma empresa de reciclagem. O que que a gente fez? Pegamos carrinho de mão, né, não tinha dinheiro pra comprar aqueles carrinhos que botava papel dentro, e começamos a pedir papel pros vizinhos, Aham, pra te ver que a gente lembro disso. acreditava no empreendedorismo. E aí, quantos anos nós tínhamos? 12 anos? 10 Uns anos? 10 anos ali. 10 anos. E começamos a pegar papelão, o ponto de chegar numa empresa muito grande em Chapecó, chamada Casan, e eu me lembro que a gente chegou lá, bateu palma, tinha um senhorzinho, na época era tudo diferente, né, cara? Pediu: "Ô, nós estamos recolhendo papel, tal, pra nossa empresa, não sei o quê. Papelão, você não tem?" "Tenho". Eu me lembro como se Lembro disso. fosse hoje,
Ele mostrou pra gente uma sala maior que essa do podcast, que muito maior. Tinha papel até no teto. Nós passamos mais de, sei lá, um mês puxando papel de carrinho de mão pra casa. E o pior de tudo, Que ficava atrás da casa. não. A primeira coisa, a gente botou estoque na casa vizinha, lembra? Sim, do lado. A vizinha tinha ido embora, sei lá o que deu, aquele casal lá. E aí a casa tava abandonada. E a gente pegou simplesmente. Não sabia que ia voltar. Lembra? Colocamos todo o nosso estoque, nossa empresa Casa do Pedro. do era Pedro, o nome casa dele. do vizinho Pedro. Ele tinha separado, acho, não sei o que aconteceu. E a casa estava abandonada. E a gente colocou lá o estoque. Meu Deus, no dia que esse Pedro volta. Eu me lembro até hoje, cara, ele batendo palma. Quem que botasse isso? Lá eu e meu irmão tirando tudo que esse papel, fazendo um estoque atrás de casa. A gente montava até empresa de velório de animal, lembra? Tudo, a gente fazia tudo. Bom, Morria os bichinhos. o empreendedorismo está em nossa vida, está no nosso ciclo desde criança. Então, assim, nós sempre fomos sonhadores. Essa é a verdade. O empreendedor, ele é um sonhador. Ele é alguém que acredita que aquilo que ele pensa um dia vai conquistar. Então, assim, aquilo que você acredita define seus resultados. Esse pastor mesmo nesse livro que eu tô lendo, ele fala isso, né? Que a tua vida, ela vai ser dirigida no sentido dos teus pensamentos mais fortes. Uhum. Óbvio que uma coisa importante, aqui vem um ponto legal, assim, você não é os seus pensamentos, mas se você alimentar os seus pensamentos, a Bíblia Claro, fala, sim. começa num pensamento, desce para o coração, e o pecado, no caso que a Bíblia fala, né, ele é concebido. Sim. Ou seja, começa com uma simples sementinha, se ele chegar a descer no coração, ele vai brotar. E é Uhum. isso que a gente precisa entender. Você não é os pensamentos que surgem. Você é aquele que pega o pensamento que surge e leva para o coração. Uhum. E ali sim aquilo se transforma numa ação. Então, você aprender a entender que o pensamento, você não é dono dele. Eu não sei como é que as pessoas acreditam, né? Cada um quer de uma forma, mas a gente acredita em questão da atmosfera. Sim. Existe coisa. Porque você pensa assim, aqui em cima agora, aqui ao redor, se colocar uma antena, você consegue captar as coisas. Então, Sim. existe um mundo invisível, né? E esse mundo invisível, ele vem até você de uma forma que você não entende. E ele vem em formato de pensamentos. Vem pensamentos intrusivos na tua cabeça. Agora, porque veio, você vai alimentar? Uhum. Né? Na nossa igreja, o pastor não sempre fala lá, você não pode impedir que pássaros voem na sua cabeça. Você pode impedir que eles façam Faça um ninho, claro. Então, você não é os seus pensamentos, você é o ser pensante que pegou um daqueles pensamentos que surgiu ali no teu cérebro, deu água, deu comida e deixou descer no coração. Uhum. Então, não seja guiado pelos seus pensamentos. Pega os bons pensamentos, coloca para o coração e tome uma ação, né? Perfeito. Toma uma ação. Então, a pessoa que. Nós sempre fomos assim, né? Nós tínhamos uma ideia, por mais que aquela ideia estava longe de ser perfeita. Bom, tudo isso que a gente tem hoje começou de uma ideia, de uma coisa, vamos pensar, a cerca elétrica, que eu estou mais dentro do negócio, começou de uma ideia, pô, vamos fazer um negócio no YouTube. Aí eu fui lá, o pastor disse, ó, comece a divulgar no YouTube, fazendo nas redes sociais, porque isso é o futuro. E aquilo já foi uma confirmação daquilo que nós tínhamos começado a fazer. E começamos a falar de cerca elétrica, a gente foi taxado um monte de coisa, né? Fazendeiro, assim, fazenda. E só que começamos a fazer. Então, o que a gente tem que fazer? Quando nós temos um desejo, uma ideia, você precisa daquilo que a Rod acabou de falar, que é a ação. Nossa. E foi isso que a gente fez nos nossos negócios, colocamos em ação. Cada um tem uma personalidade, né? Cada um de nós, ele tem um jeito de ser, Sim. e aquilo é a sua natureza, no seguinte, mas eu sou mais introspectivo, eu sou mais tímido. Você não é só isso, né? Uhum. Você pode ser outras coisas. A tua natureza clama por aquilo. Digamos que está lá dentro, tem uma característica, tipo, quando você for uma pedra um pouco mais gelada, não significa que você vai ficar estático ali. Você pode ter outras características e desenvolver isso. Então, se Uhum. você tem um desejo, mesmo que você não tenha o jeito que você acha que deve ser para atingir aquele objetivo, você é capaz o suficiente de também aprender coisas novas e tomar essa atitude. Sim. E tu vê assim, quem é aquela pessoa que tem esse ser mais aparente, né, de vou em frente, por exemplo, na nossa família, você, Sim. né, o Maninho também tem essa questão de vendedor, de muita coragem, eu já sou um pouco menos, mas quando a bronca chega para mim, eu aprendo a lidar com o negócio e vai embora, né? Sim. Então a importância é realmente assim, da gente também se conhecer e não se travar porque, eu sou assim. Não se trave por
dentro de, sabe, não se torne refém da eu nasci Daquilo que assim, eu você sou assim. imagina que você é. Porque você não precisa ser só isso, Uhum. né, você pode realmente alcançar muito mais e ser muito mais e tomar ação. Então a questão de tomar uma atitude, eu vejo que normalmente as pessoas não tomam primeiro porque elas olham dessa maneira. Sim. "Ah, mas eu sou assim, eu não vou Ah, eu não conseguir". tenho essa facilidade, eu não tenho essa percepção, eu não sou desse jeito, eu acabo no Mas será que você realmente não é? falamos que muitas vezes as pessoas não tomam decisão, porque acreditam que não estão preparadas, ou acreditam que não têm o potencial. Eu vejo que as pessoas falam: "Ah, mas vocês têm facilidade de falar, você". Para, é só você ver os nossos vídeos do passado, chega a ser triste de ver, né. Mas é bom de você ver o resultado. Mas então a pessoa tomou a decisão, sentiu-se encorajado, porque ela tem um sonho, ela quer conquistar algo, e o desejo dela é muito maior do que o medo de começar. Então você está vencendo o medo. Veio esses dias viajando, estava viajando com a Cris, voltando de férias, e nós estávamos escutando o Joel Jota com um pastor lá, não me lembro o nome do pastor, André Fernandes, se não me engano. E ele falou o seguinte, que Deus te deu os talentos, E é engraçado que ele deu pra todos, né. para todos. Ele te deu voz, ele te deu os talentos, e ele vai te usar. O mais legal de Deus não é escravo de ninguém, não depende de ninguém. Então Deus te deu isso, te deu a oportunidade, e se você não utilizar, Deus vai fazer alguém utilizar. É que a questão dos talentos que eu acho importante é que, nós somos cristãos, né, então é assim que a gente crê. Talvez alguém pense Não diferente, tem mas é assim problema. que a gente crê. Quando Jesus conta essa história, tinha as pessoas, né, os servos que receberam e todos eles receberam. Então, quando você pensar que: "Ah, eu não tenho talento, eu não consigo, eu não vou dar conta", lembre que Deus deu para todos os talentos. E é aquela Jesus não contava histórias por contar. Uhum. Se ele disse que ele deu para todos, é porque ele deu Deu para para todos. todos. E uma coisa importante aqui é que quando vem esse tipo de pensamento para você, é mentira. Mentira. E se você começar a voltar no tempo, lá no Éden, qual foi a primeira coisa que aconteceu? A mentira do inimigo sobre Eva. Uhum. Então, quando você vê esses pensamentos, é o diabo disse o quê para Eva? Ah, mas não é bem assim. Uhum. Capaz, não foi isso que ele quis dizer. Então, o primeiro ponto que eu acho importante quando vem esse pensamento, eu não sou capaz, é lembrar que Jesus te deu esses talentos. Uhum. É teu. Você pode. Ah, mas aquela pessoa consegue melhor que eu. Ele deu para um 10, para um 30, para um 50. Ele deu diferentes Mas ele talentos para as deu. pessoas, mas todos têm. Tem. Então, se você focar, se você realmente deixar esses pensamentos intrusivos embora, tirar a mentira e colocar a verdade no lugar, você vai encontrar o que que você pode fazer com o teu talento de fato, né. Então, muito legal. A Cris acabou de compartilhar. É legal compartilhar o podcast. Tá em 2 aqui, mas tem uma galera trabalhando. Então, assim, meus amigos, essa que é a moral do nosso negócio. E o que eu acho legal É, aqui, a gente tem que tentar um pouco, mas é tudo sobre pensamento, sobre ação e sobre o sim, poder de você acreditar naquelas coisas que são corretas e firmar teu pé naquilo que você acredita, né. Que Jesus realmente, como tu falou, ele não é escravo de ninguém, né. sim. Então se ele falou assim: "Se você não fizer, eu faço levantar de pedras, De filho de pedras, Abraão", exatamente. E né. ele vem cobrar. Não veio cobrar os homens do talento, como a Cris acabou de Sim. falar? "Ah, você não vai". "Ah, eu guardei porque tinha medo". Medroso. Então, assim, não deixe o medo matar os seus sonhos, os sonhos da sua família. Naquele livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, né, Esse que cara só escreve livro bom. ele fala exatamente isso, porque é como se fosse uma entrevista com o diabo, né. É. E ele fala que como ele vence muitas pessoas através do Do medo. medo. E a Bíblia fala, né, Sim. que a fé e o medo eles não podem estar juntos. Uhum. Então essa questão de eu não posso, eu não consigo, não é verdade. Você tem um talento, você ganhou esse talento e cabe a você realmente encontrar onde você pode utilizar. A única coisa que você não pode fazer é enterrar. Enterrar o talento. Então, assim, E você enterrou o se teu? Deus te deu o desejo, se Deus colocou o desejo dentro de você, lembra que esses desejos não são seus, Rod. Eu tô achando que eu tenho um talento enterrado de cantar, eu acho que vou chegar e cantar na igreja. Não, deixa assim, deixa assim. Deixa assim, só daqui, como é que é? É, Ainda fica tem na palminha, fica no Ministério da Dança, no Ministério do Teatro, fica nesse ministério, mas precisa de gente nesse e o ministério que aí. que é legal aqui? É porque você precisa encontrar teu talento. O meu Claro, talento não é cantar. Se eu for claro. cantar, a igreja inteira sai fora. Ah! É, mas assim, daria pra aprender, tá bem, né? É, Só se esforçar, você entende que requer um esforço muito grande, né, e tem então coisa que é mais natural. exato, Exato. então descubra aquilo que é natural pra você. Você, por exemplo, a natureza sua já é assim, de Sim, cantar, expansivo, cada um tem a sua. exato. Mas não é porque você não é o cordeiro, você não é humano, que é super expansivo, que você não vai ter sucesso. Eu quero ser igual. Não, não queira ser igual. Não. Seja você. Você naquilo que você tem desejo de ser. Exatamente, no Não seu tem. talento, na sua essência, e você consegue Você ter é um bom em sucesso. algo, e naquilo que você é bom, você vai ser muito rico. Porque aqui nós não estamos falando de igreja também, estamos falando de negócio. Mas assim, então a pessoa decidiu, venceu o medo. Cara, essa barreira de vencer o medo, ela é
perfeita. Eu gosto muito de MMA, gosto muito de luta e eu assisto muito podcast de entrevista de lutadores. E eu fico pensando, o que leva uma pessoa a entrar em cima de um ringue, saber que ele pode sair quebrado, desmaiado, machucado? Será que é só o dinheiro? Dinheiro não tem nada a ver nesse momento. Eles dizem o seguinte, que a barreira de você ver, quando você vai, sobe lá em cima, você começa aquela luta, você vence o medo, é um êxtase tão grande no seu corpo que você deixa de sentir dor. E é isso. Então, por mais que você tome a decisão e você começou a empreender, essa tua decisão vai fazer você sentir menos dor com o problema básico, que nós vamos entrar nesse momento. Porque a pessoa tomou a decisão, Rod, começou a empreender, e aí? Tem uma frase muito legal desse livro que fala assim, ó, uma das causas mais comuns de fracasso é o hábito de desistir diante da derrota temporária. Todo mundo comete um erro em algum momento, mas desistir não faz parte disso. E desistir aqui, eu não desisto, eu vou em frente, não é você ser ignorante e ignorar os problemas que estão Às vezes tu tá acontecendo. indo no caminho errado. Exatamente. Então, desistir não significa não mudar a rota, né? Uhum. O Flávio Augusto fala isso, eu achei muito interessante do jeito que ele colocou isso. Se você está indo para a cidade X e você percebe que está indo na direção errada, você faz o retorno e volta. Não é feio voltar Isso é atrás. desistir? Por exemplo, eu quero chegar em São Paulo e eu vejo que em vez de ir para São Paulo, estou indo para o Rio Grande do Sul. Eu vou voltar do Rio Grande do Sul, vou chegar em Santa Catarina e vou ir para São Sim. Paulo agora. Então eu desisti de ir para São Paulo porque eu estava errada indo para o Rio Grande do Sul? Não, Não. eu estava errada, eu corrigi o meu erro, voltei a estaca zero e agora eu vou em direção ao meu destino oficial, que é onde eu quero chegar. Então essa questão de não desistir, eu vejo que muitas vezes ela pode ser mal interpretada no sentido de que não posso parar, tá errado, volta atrás. Volta Então não atrás. desistir não é isso. É você continuar no seu propósito. Não desistir é continuar no Qual é seu o seu propósito, propósito? indiferente de quantas vezes você precisa reorganizar essa rota. E Uhum. aí você sabe que está sempre indo em direção ao seu destino, em direção aonde você quer chegar. Mesmo que os problemas aconteçam, mesmo que as dificuldades venham. É uma coisa importante que eu vejo, a gente fala, muitas pessoas precisam entender, não é esse sentido, Uhum. né? Mas eu vejo que eu demorei a entender isso, sabe? E se às vezes a gente quer passar isso para as pessoas, não tem exatamente as palavras corretas, que é: você imagina algo, e tá Uhum. tudo bem imaginar, precisa, é natural, é assim que as coisas funcionam. Mas aquilo que você imagina, ele não é um quadro pintado. Sim. Ele é algo que está em movimento, é algo que está acontecendo. Então, é você saber que durante essa trajetória, esse caminho, vai ter circunstâncias que você nem imaginou passar. E vai ter dias bem difíceis, mas vão ter dias excelentes. Por exemplo, quando você fecha uma venda, Nossa, é quando muito você conquista um prazeroso. cliente. É prazeroso demais. Você tá Lógico que a entrega, ela tem uma dor, a entrega ela exige de você, e isso faz parte, como você falou do lutador de MMA. Ele tá Uhum. treinando há quanto tempo para aquilo? Ele vai levar soco na cara, ele vai apanhar, ele vai cair, mas tudo faz parte da entrega da decisão que ele teve. Uhum. Então, assim, você começou a empreender, o que o Rod acabou de falar, eu acho que é muito legal, o Rod mostrou, e a Cris conseguiu completar, é que você vai ter momentos que você vai estar errando. Bom, tem aqui esse livro, cara, eu amo esse livro. Thomas Edison tinha o sonho de ter a eletricidade dentro de uma lâmpada. Sabe quantas vezes ele testou? Até chegar na conclusão, até conseguir criar o produto? Não Mais faço de ideia. 10.000 vezes. Aí são 9.999 mil erros. Então, quantas vezes ele errou para chegar naquele sonho e hoje a gente usa essa tecnologia. Então, todo o percurso, muitas vezes, vai ter erro, você vai fazer o quê? Vai continuar persistindo na mesma coisa? Não. Pô, se aqui não deu certo, quantas vezes a gente faz isso na empresa? E uma coisa assim, quando você fala de empreender, tu não precisa inventar a roda. Sim, Sabe, esse é um caminho que já foi trilhado por milhões, bilhões de pessoas. Então você realmente, assim, não se sinta, mas eu vou ter que ir, não sei fazer isso, e agora o que eu vou fazer? Você não sabe, aprende com alguém. Ouça um podcast, vai no Sebrae, lê um livro. Hoje, assim, a gente consegue ouvir mas pessoas que você nunca teria acesso através da sim, internet. Então essa questão do Thomas Edison que eu vejo, talvez se na época dele tivesse internet, teria sido muito mais rápido, porque essa experiência seria compartilhada e muitas outras pessoas sim, testariam e compartilhariam seus resultados. exato. Hoje, para fazer uma lâmpada não é fácil? Exato. Só copiar o projeto. Então a importância disso, né, de você realmente, essa questão de você ter persistência, quando tu pega um pequeno empreendedor que ele tem que fazer tudo.
Ele Uhum. precisa produzir, ele precisa fazer a entrega, ele precisa cuidar do financeiro e muitas vezes não vem venda. Aí vem a questão realmente de você organizar o teu tempo, organizar o que que você faz e fazer mas eu não sei. Falei: "Caramba, vai lá e aprende. Procura alguém que possa te ajudar, não se sinta, assim, acuado". Acho que esse é um ponto muito importante nessa questão do Thomas Edison que tu citou, você estar sempre à procura de fazer algo melhor, sabe. Sim, Eu errei, mas eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. Vamos pegar, como que você se sente porque eu vejo que, assim, às vezes você pensa como um empresário, você ganhou R$ 10.000, R$ 10.000 é teu, né, as pessoas muito veem isso, não o sim. próprio empreendedor, mas as pessoas de fora. E faz parte, aquele dinheiro não é seu, né. E como é difícil você precisar pagar as contas e não conseguir. Não tem como você estar 100% confiante, 100% feliz no momento desse de dificuldade, Mm-mm. né. Então é ter um bom propósito, um propósito firme e saber aonde você quer chegar e que faz você ter força para passar esses momentos muito difíceis e amargos que vão ter. Um exercício muito bom de se fazer nesses momentos que você errou, que você está pensando em desistir, lembra daquilo que te motivou de começar. Lembra qual foi o pensamento, qual foi o sonho, qual foi o objetivo que fez você vencer o medo. Quando você toma essa atitude e você olha um pouquinho para trás da estrada, tudo aquilo que você já percorreu, você mudando para fazer o certo, não voltando a persistir no erro, você vai ver que tudo está valendo a pena. Por mais difícil que seja, muitos momentos. A gente está gravando esse podcast depois, eu não sei se nós tivemos 2 semanas tão difíceis nos últimos anos, como foi essas últimas 2 semanas. É. E vencemos ou não vencemos? Vencemos. E uma coisa, assim, que é importante, como a experiência ela vai te trazendo maior vamos pensar assim, um estado de espírito um pouco mais confiante, né, porque as primeiras vezes é muito difícil quando você passa por Mas dificuldade. deixa eu te falar uma coisa, eu me surpreendi muito contigo essa vez, porque sempre você deixava transparecer mais a tensão. Tu subiu um degrau nesse nível aí de suportar a tensão, porque assim, eu nunca vi meu irmão tão tenso, porque as tomadas de decisão, nós vencemos tantos medos nos últimos dias, que realmente a gente foi muito corajoso nas decisões que a gente tomou. E toda decisão era chamada na salinha, e daí, pessoal, tá aqui, é esse aqui o futuro, mas se isso der errado, todo mundo tá junto, todo mundo, bora, vamos ver o que que dá. E aí estamos decidindo coisas grandes, volumes grandes, mas eu falo para você o seguinte, Rod, você mudou o nível, assim. Sabe o que é? Primeiro que é experiência mesmo, então você vai todos os meses acontecem problemas, né, que você principalmente eu cuido mais do financeiro também, né, então existe alguns desencaixes, porque a gente tá Planeja. mudou o sistema o nosso mercado mudou, e a gente vai ter que se readaptar com isso. E isso não é fácil de acontecer, a empresa vai passar por solavancos até que isso aconteça. E você primeiro ter consciência disso é importante. Se isso tivesse acontecido lá atrás, a gente não teria suportado, Não. mas também não teria tido esse tamanho de problema. Por isso que a gente falou no podcast anterior, que é, você vai aprendendo e vai vindo novos problemas, você vai tomando passos mais largos se você tomou um passo mais largo, você andou mais. Aquilo também vai requerer de você um risco maior. Um risco maior tem um problema pode acontecer, um pequenininho pode se transformar em gigante. Então, lá atrás, eu vejo que primeiro realmente é a maturidade, você vai criando experiência. Então, isso já é um ponto importante para a gente ir trabalhando o nosso pensamento, saber que estou passando por isso, está difícil, mas eu vou criar experiência. E essa experiência vai me preparar para o próximo passo. Não vou cometer o mesmo erro, não vou cometer a mesma falha. E uma coisa importante nessa questão dos pensamentos, cada um faz de um jeito, mas eu acho muito importante você ter algumas coisas que você precisa repetir para você. Então tem gente que gosta na frente do espelho, dizer: "Eu vou conseguir, vai dar certo". Essa vez o que realmente me manteve firme e eu também me surpreendi. De verdade, assim, primeiro foi uma confiança inabalável de que nós tínhamos tomado a decisão certa e que a Uhum. gente estava passando por um problema e que aquilo ia dar certo, nós tínhamos tomado a decisão certa, só estávamos passando pelo percalço que acontece por tomar uma decisão tão grande assim, né. E o segundo ponto é que, para tomar essa decisão que você comentou, a gente orou.
Uhum. A gente acreditou que era um caminho, que era uma oportunidade que Deus tinha nos dado. E eu me mantive firme naquela história de Pedro. Lembra quando Jesus ressuscitou, que eles vai lá, joga a rede, e Uhum. eles pegaram 153 peixes que ninguém Grandes peixes, acreditava, grandes peixes, verdade. E aí a Bíblia fala, né, que era tão grande os peixes e mesmo assim a rede não estourou. Então eu pensava assim, se Jesus mandou jogar a rede não vai estourar. Se Jesus mandou jogar a rede não vai estourar. E se não fosse, ia estourar. E o que que eu ia poder fazer? Uhum. Nada. Você entende? Então, assim, eu acho que tô aprendendo aos poucos que a gente não tem muito poder sobre algumas coisas. Uhum. Você faz, dá o teu melhor, e se o resultado for além daquilo que você tem capacidade de absorver caso dê errado, vai dar errado, vai acontecer, e você ainda vai continuar vivo e se mantendo e aprendendo a nunca mais fazer aquela decisão que você tomou antes. Perfeito isso. E aí, volta lá atrás. O que me fez vencer os primeiros medos? O que me fez chegar até aqui? Quando você pensa isso, você não desiste fácil. Eu me lembro que o meu desejo sempre foi ter uma vida para minha filha melhor do que a vida que eu tive. Não estou reclamando da vida que eu tive, porque sempre fomos muito bem criados, mas faltava muita coisa. Sim. Eu lembro que Faltava eu tinha vontade de comer conquistas. uma maçã. Eu me lembro até hoje, me grava na mente, que tinha tios que falavam pra você que tu ia ganhar um bebezão, lembra? Aqueles bonecão? Eu me lembro que tu não tinha dinheiro pra comprar, que nós não tinha, nunca ganhou. E eu me lembro que tinha um tio que falava, não, um dia o tio vai lhe dar. E isso pra mim sempre marcou. Essas coisas de nós não poder conquistar por não ter dinheiro. E na minha mente sempre foi assim. Um dia a gente vai ter dinheiro, um dia a gente vai comprar aquilo que a gente quer. E hoje eu posso falar assim, pela graça e misericórdia de Deus, que é nossos filhos, a minha filha, eu não sei. Hoje, assim, claro que a gente tem muito controle, mas hoje eu consigo comprar aquilo que ela deseja, aquilo que eu tenho vontade de dar para ela. Então, foi a decisão que me fez empreender, porque talvez antes eu não ia conseguir. Eu não tenho estudo para isso. Isso é o poder da atitude. É. Você tá entendendo? Porque, assim, muita gente quer ter isso. Vocês pensam em ter isso, as outras pessoas pensam, nós pensamos em ter isso, mas o medo te trava. O que que o livro fala, Sim. né? Aquilo que você pensa se transforma em realidade se você executar, porque o pensamento não tem o poder de se transformar em realidade, Uhum. mas o pensamento impulsiona o dono do pensamento Sim. a agir. E aí só tem duas coisas que vão travar, né? Ou realmente, que pode ou impulsionar ou travar, me refiro, né? É ali, Sim. é uma faca de dois gumes, vamos falar assim, né? Sim. Um caminho, uma Uhum. bifurcação. Ou eu vou por medo e travo e não conquisto aquilo que eu quero por medo, ou realmente eu digo, vou dar um pontapé inicial e vou ir. E Uhum. quando você vai. E vamos pensar assim, hoje eu li uma frase da Rafaela, eu sigo ela escreve livros, né? eh, Principalmente sobre maternidade, e ela fala como a gente, ao chegar perto dos 30, 35 anos, aqui a gente vai se redescobrindo e vai entendendo que você não tem que ser apegado a quem você achava que deveria ser. Você tem que ser apegado com aquilo que você está no momento. Então, por exemplo, eu achava que eu tinha que ser uma escritora de livro, tal, tal, tal. Se em determinado momento eu achar que não devo mais ser uma escritora de livro, Muda. o que que te prende? É. Então, assim, não tenha Ah, mas eu medo só de fiz começar. isso, teu medo. É Começa. que as pessoas que eu vejo, mano, assim, nós, como eu digo as pessoas, me incluindo, Sim. é, a gente é muito travado pelo que os outros vão pensar. Ah, o não começou a empreender, abriu um negócio, quebrou. Aí, Gente, palmas pra você que teve coragem de de conseguir e fazer. for ir atrás. E aí vem a questão, sabe? Você Ah, mas assim, eu já tentei e não consegui. Tá, tudo bem, tenta de novo. tenta de e uma coisa assim, chega na metade, dá ruim, a maioria por que os empreendedores se mantêm fazendo? Porque aquela é a vida que ele definiu e é muito melhor para ele naquele momento do que às vezes voltar atrás e fazer o que ele fazia. Uhum. Então, por que que a pessoa se Massa isso. mantém naquilo? Porque se eu não quero voltar a fazer É. aquilo que eu fazia, não Os tem nada grandes errado com milionários quebraram quantas vezes para atingir o sucesso? é, Bom, talvez tem gente que nunca quebrou, é o que mas a é maioria de quem empreendeu pode ser um negocinho o primeiro que montou. Nós quebramos nossa empresa de lixo, a nossa empresa de a geladinho, nossa empresa de geladinho quebrou, nossa empresa de jardinagem quebrou. Depois a gente foi quebrando alguns outros negócios até chegar aqui. Ainda não quebramos esse. pode E ser. espero que nunca mais quebre, mas se um dia quebrar, nós vamos começar de É novo. isso, É. sabe. E lembrar que se você quebrou, aquele: mas tal pessoa não fez o que eu fiz". Talvez ele ganhou um talento diferente e o teu vai ser o talento de às vezes quebrar alguma coisa. E uma coisa assim, você ficar esperando uma grande oportunidade. O dia que eu tiver uma ideia maravilhosa, eu vou começar um negócio. Aí eu pego aquele rapaz lá, que eu gosto muito de assistir. Até vou contar uma experiência engraçada que tive essa semana.
semana é Geraldo Rufino. Cara, a história desse cara é maravilhosa. Perdeu a mãe quando tinha 7 anos de idade. Viveu no lixão. Hoje o cara é simplesmente um dos maiores recicladores de caminhão que existe. Bom, vocês têm que acompanhar esse cara. Vocês têm que ver a história dele, que ele conta do mendigo que visitava ele todo dia no Sabe o quê? portão. Vamos colocar como uma meta aqui. Ah, A gente não falou dos pensamentos? Talvez demore anos, mas vamos um dia trazer ele aqui. meu Deus. E vai acontecer. Poder Diz que a gente está a 7 contatos da pessoa, que é aquela pessoa que a gente imagina estar próximo, não é verdade? isso. É, diz que assim, se você usar 7 contatos, você chega no presidente, por exemplo. Também não tem muito interesse nesse momento, né? Mas, né, tirando essa parte, Ah, o Rufino seria um cara. Você está a 5, na verdade, eu cheguei a 7 contatos da pessoa que você gostaria de já ouviu acessar. falar disso? E hoje, talvez a gente esteja bem próximo dele, né? Então, gente, assim, a história desse cara, se você olhar, e que ela falando antes, voltando um pouquinho ao assunto, a gente está esperando uma grande coisa acontecer na sua vida. E aquilo que você faz pode ser seu grande negócio. Ah, eu sou costureira. Quantas costureiras estão milionárias? Ah, não conheço nenhuma. Não é que ela está atrás de uma máquina, mas ela Cristiane, Duda Maria. tudo que ela faz na vida, a Rayane é um caso também muito massa, mas essa guria que vocês compram, tudo que ela produz, ela vende. É, Tatá Martella, não não, sei não das é a quantas. Help Chic. Help Shake. Então, assim, tudo que ela faz. Ah, faço churros. Eu conheço gente que faz churros que está muito bem de vida hoje. Então, assim, aquilo que você está fazendo é o que vai te levar à riqueza. É que aqui vem uma questão de como você vê a riqueza também, né? Então, É. muita gente precisa vencer essa questão do dinheiro. Então, você acha que você não é digno, você acha que você não tem o direito de, você acha que não é para você. Então, esses pensamentos, hoje é sobre essa questão, a importância do que você pensa, recicla esses pensamentos. Uhum. Eles vêm, mas você manda eles embora. Porque essas pessoas que conquistam sucesso, seja de ganhar 5.000 reais, seja de ganhar 10.000 reais, porque para muita gente, meu Rod, meu sonho é pequenininho. 5.000 pode ser milhões para uma pessoa. Claro. Então não balize a tua vida pelo valor, pelo, sabe assim, quanto vale aquele valor, é Uhum. milhão, é 10.000, é 50.000. Balize pelo teu sonho. Eu acho que é nesse sentido, sabe? Porque às vezes eu Exatamente. vejo pessoa que, assim, tem um potencial incrível, uma pessoa que poderia, assim, ter muito a ensinar, mas se sente retraída porque acha que o que ela faz é menor do que o outro faz. Uhum. Então, se O hoje as pessoas é. que assistem pensar que o talento dela é o talento dela, é aquilo Sim. que ela recebeu para fazer e para realmente acontecer, e é o suficiente. Não é suficiente no sentido, cheguei aqui e vou parar. Mas aquilo que ela está fazendo é tão grande quanto qualquer outra coisa. A única questão é que lá é de um jeito, aqui é de outro, né? Exatamente. Bom, eu estava voltando de viagem, escutei um podcast do Flávio Augusto e tava aquela menina que a Cris gosta muito lá de Curitiba, Luana, a Luana, sendo entrevistada, ela falou assim que hoje esse negócio de valor tá muito deturpado. deturpado, porque assim, ganhar hoje, quem ganha 5.000 reais nesse Brasil de salário hoje é um bom salário. É. É a realidade. Então, assim, hoje uma pessoa ganha 5.000 é um ótimo salário. 5.000, você utilizando as redes sociais para você ganhar, você vai ganhar com muito mais facilidade, talvez, do que atrás de uma mesa. É. Então, a pergunta é assim, só que quando você vai para o mercado da internet, você vê pessoas ganhando milhões. Aí você julga os seus 5.000 comparado aos milhões desses caras. Ah, meu Deus, eu não estou ganhando nada. Tudo bem, você está ganhando 5.000 reais. Quanto você ganharia atrás de um balcão? E Então, é assim, isso. e uma coisa importante que eu vejo é que você só consegue crescer e avançar quando você começa realmente a reconhecer e agradecer por aquilo que você tem hoje. É. Então, se você é aquela pessoa que só reclama, que o do outro sempre é melhor, que tu chega no trabalho e você, aquela ali vendeu porque é amiga do chefe, aquele ali tá de carrão, mas no mínimo tá tudo. Financiado. Se É. você tem esse Seja olhar, grato. hoje é o dia de você parar e pensar: será que isso vai me levar aonde? Sabe? Porque esse tipo de atitude, esse tipo de ação, e assim, uma coisa que eu vejo é que é natural às vezes você ter esse pensamento. O Uhum. pensamento vem, o julgamento vem. Mas, gente, a Bíblia fala assim, ó, a gente fala bastante, mas no sentido não religioso, né? Sim, No sentido que são visões de mundo que funcionam até hoje, né? até hoje. Que à medida em que você julga, você vai ser julgado. Uhum.
Sabe? Então, a importância realmente, assim, de você se colocar no teu lugar, e se você ainda não consegue agradecer e dizer ficar feliz pelo que o outro está conquistando, porque tem muita gente que chega nesse nível de maturidade, ao menos não seja a pessoa que fique, diminuindo o que os outros conquistaram. Foca no que é teu, foca na tua vida e pensa: "Se alguém conquistou, eu também posso conquistar", desde que realmente eu olhe o que eu posso fazer, não o que o outro está fazendo, o que eu posso fazer para tomar uma ação, para crescer, para evoluir, e não se compare. Veja aquilo que você quer. Se o teu desejo é ganhar 3.000, luta por esses 3.000. Se o teu sonho, mas o teu amigo fala: "Ah, não, o que que é 3.000? Quero 20.000 reais". Luta pelos teus 3.000, faça a tua vida, porque ninguém vai viver por você. Os passos que Não, você vai dar é você que vai ter que é dar. você que vai tomar a Então viva decisão. por você, né. Aquilo que você acredita, você alcança. Aquilo que você deseja, você vai alcançar. Só que quando você alcançar, você vai ser grato ou ingrato. É. Então, assim, comparar o palco das pessoas com o seu palco é difícil. E olhar uma pessoa no palco, você não imagina como é que é o backstage, é isso que É fala? backstage. Nossa, mãe, que Tá palavreado. falando inglês já, meu Então, Deus. essa que é a grande moral. Você não pode olhar, meu Deus, olha isso, olha aquilo. Eu- Bom, quantas pessoas que existem ao nosso redor que a gente olha assim, nossa. Mas tu não tem que olhar para a pessoa com aquele ar de, olha, ele conquistou, eu não conquistei, mas um dia eu vou conquistar. É porque essa questão, né, é o sentimento que, tipo, Deus me deve alguma coisa. Não, Deus não te deve. E aí, quando você tem esse sentimento, não é nesse sentido de Deus, assim, mas tu começa a ser vítima das circunstâncias. E quando você se Uhum. coloca no papel de vítima, Roger, mas eu fui vítima. E eu penso assim, ó, se alguém te feriu no passado, se alguém te fez mal, ela já fez mal pra você lá. Não E deixa tu vai fazer mal deixar hoje. fazendo Até hoje. quando ela vai fazer o mal para você? Sabe, seja realmente assim, ó, tome posse do poder que existe em você, que o poder do pensamento ele é tão grande, tão forte, mas tão forte, que realmente, se você entender isso, você começa a refutar os pensamentos ruins e começa a preencher com pensamentos bons. E ao preencher com pensamentos bons, e é um hábito, é uma coisa que não vai ser da noite para o dia, mas comece a ter pensamentos bons. Pensou mal de alguém? Foi falar mal de alguém? Fica quieto. Uhum. Sabe, eu tenho lutado assim, Não é fácil, é e uma esses luta e constante. esses dias eu percebi como estava dando fruto, Uhum. sabe. Eu falei: "Caramba, eu não tive coragem de falar", eu falei: "Não é uma grande", pra mim foi grande, pra alguém pode ser uma coisa, não, pra mim foi muito grande aquilo, Sim. sabe, de você vencer você mesmo. Não, você vencer você mesmo, eu acho que é o maior inimigo é você. O pastor Febroni fala muito isso, né. Uhum. Olha, o maior inimigo do Febroni é o Febroni. E Essa assim, é na questão verdade. de você ter uma empresa, a gente tá falando do poder do pensamento, vai para o lado: "Ah, é motivacional", não, é de você Não, reconhecer que existe uma força aqui. é assim que nós estamos chegando nos objetivos que nós definimos. E assim, ó: "Ah, mas então eu vou só no poder do pensamento", Não, não. ação. Isso, e É, na ação existe preparação. Você é. tem que se preparar, você tem que estudar o teu mercado, você tem que estudar o teu cliente. "Ah, eu vou abrir um negócio", gente, para quem você vai vender? Não abra nada antes de saber quem é o teu cliente, Qual que é o teu produto? porque isso vai te assim, ó, vai te fazer ganhar tanto tempo, então você se prepara para atender um mercado já existente. Senão você vai lá e cria, por exemplo, o pastel de framboesa. "Ai, porque eu amo pastel de framboesa, porque o pastel de framboesa é uma delícia, porque minha família falou que era uma delícia". Vai ter mais gente que gosta de pastel de Ou é framboesa só ou é tua uma coisa da família tua que tá família? comendo de dó de você? É isso, então Essa é vai para o verdade. mercado. É só o que ela sabe fazer, vamos comer. É, às Exato. vezes as pessoas não são sinceras, né, É. igual quem come a minha comida, coitado. Sabe, então, pesquisa teu mercado antes. Então o teu sonho, ele é o mundo aqui da imaginação, aquilo que te motiva, aquilo que te faz bem, aquilo que te dá coragem. Se É, você não tiver pensamento, não tem coragem, é sabe, exato, você cara. trava. Agora, coloquei o pé no ringue, eu vou levar soco, É. então eu vou ter que aprender a lutar. Treinar. É isso. Estar preparado para a decisão que tu tomou. Eu queria muito lembrar o que o André Fernandes falou sobre decisão, incisão e circuncisão, mas eu não vou lembrar agora, no próximo podcast eu vou trazer isso. Mas ele dessa parte da decisão eu me lembro bem, ele fala o seguinte, que a decisão é 2 palavras, né. E como é que chama esse negócio, entendendo o nome das palavras? É Etimologia. etimologia. Nossa, aprendi esses dias. Etimologia das Agora vai no palavras. ChatGPT e É. coloca. Visão mais ampla? A etimologia, ela te traz um significado mais amplo daquela palavra. E ele falou o seguinte, que decisão é 2 palavras. Então, assim, quando você fala cisão, é um corte. Então, quando você fala uma decisão, você tem que ter tomei a decisão, é como se fosse um corte ali.
Daquilo pra trás, meu filho, daqui pra frente vai ter que ir, porque existe um corte que você fez naquele momento. Então, quando você toma uma decisão de fazer algo, não é que o poder do pensamento vai fazer você ganhar dinheiro, não, mas você tomou uma decisão porque o pensamento teu foi positivo e a partir desse momento, aquela tua decisão, existe uma barreira ali. Pra trás não volta mais, é daqui pra frente. Então, assim, o poder do pensamento positivo te traz grandes coisas, porque você acredita naquilo que está fazendo. E aí você vai para o passo a passo, daí você realmente vai pra Coloca em fazer aquilo prática. acontecer. E no decorrer desse caminho, você vai ter que tomar novas decisões Todos os difíceis. dias. E a Cris falou uma frase muito legal antes, que o Joel J, né, parafraseando, nossa, mãe. Ah, você tá muito bem, mas Cara, não. como eu tô top, meu Deus. Gente do céu, é porque tu começou a empreender com 2 anos. Nossa, 2 anos minha mãe disse: "Vocês vão criar a colher". E nós criamos a colher, estamos aqui hoje vendendo colher. Não, então assim, nossa, eu tô Como é muito que é, bom em ó? palavras. Eu estou viciado estou viciado em falar que eu estou bem. Meu Deus, olha só. Joseph Mas, Klimber. cara, Joseph Klimber. Então, assim, parafraseando o Joel J, você nunca está preparado o suficiente para tomar decisões difíceis. É isso a vida do empreendedor. E agora tu falou dele da circuncisão, da decisão, eu acho que assim, ó, uma história que tem de Abraão. Sim. Olha por quantos passos ele A passou. Rod tinha que ser pastora, né, cara? Pastora Rod! Mas é importante essa questão que ele falou, e com certeza ele baseou nessa história, né? A decisão, a circuncisão, porque de fato ele teve que sair da parentela, ou seja, tomar uma Cortou. decisão. Cisão. E levou Cortou os laços. alguém consigo. Então, Uhum. aqui uma coisa importante: nem Cara. todo mundo que sai com você vai ir até o final da jornada. Nossa, como isso é difícil de aprender e de engolir. E dói porque assim, vamos pensar no caso de Abraão, do exemplo, né? Era sobrinho dele, Sim. fazia parte, Se ele ajudava. levou porque ele amava, ele adorava esse menino, ele era um filho pra ele, porque ele não Mas tinha filho. em determinado momento, as histórias deles começaram a se bater. E continuavam se gostando, continuavam como tio e sobrinho, como filho, na verdade, né? Porque como É. Abraão não tinha filho, ele era tio, como um filho de Abraão, né? Mas chegou um momento que ele disse: não era eu e você, Ló. É os meus pastores e os teus pastores, não são mais compatíveis. Para onde você quer ir? E uma coisa que Abraão fez, o que ele disse, não tomou decisão, ele disse: Ló, olha, escolha. Então, nem sempre quando você quer, não, vou pegar a melhor parte para mim. Tem coisas na vida que você tem que deixar a outra parte tomar a frente e decidir. E aí que vem a sorte e o azar. Depende do que vem depois. Aonde ele foi destruído futuramente. E Abraão é que recorreu a Deus para que tivesse misericórdia de salvar ao menos. E eu acho legal aqui, por isso que Abraão, assim, é uma história É o e pai da tanto. fé. Porque eu acho tão legal, porque ele insistiu tanto naquela questão, né, com o Melquisedeque. Tá, e se tiver 50, Senhor? Eu vou salvar Abraão. E ele não se contentou, porque ele sabia que só tinha Ló e a família dele, né? E se tiver 20, Senhor? Abraão, eu vou salvar se tiver 20. E começou a andar Melquisedeque, né, como os anjos ali. Mas se tiver 10, Senhor? Eu vou salvar, Abraão. É que você não tá entendendo. Então, Abraão, assim, ele é um exemplo de empreendedorismo, um exemplo de empresário, realmente, porque realmente ele era muito rico, né? Ele tinha muitos bens, fazia Muitos acontecer. bens. E tá aí, uma das provas disso é que ele também era persistente naquilo que ele acreditava e naquilo que ele queria cuidar. O sobrinho levou a melhor parte, escolheu o melhor lugar, ele ficou no pior lugar. E eu tenho certeza que ele foi muito mais rico que o sobrinho. É o mais rico. Então, E assim, nem sempre é essa questão parte é de difícil, dinheiro, né? né? A riqueza, né? É. Às vezes você olha, aquele cara é milionário, mas e a vida daquela pessoa, né? E não significa que eu não quero, você pode ser milionário e ser muito bem, né? Em todos os campos Mas da isso tua seria um vida. tema muito legal pra gente debater num podcast, nós fazer perguntas, chamar mais gente também, porque assim, são decisões difíceis, mas uma coisa também, quando você decide empreender, você não faz sozinho, tá levando família junto, tá levando outras pessoas que têm sonhos juntos. Então, pra Por isso que o desistir, sonho não é você tomar uma decisão na loucura. É você dizer o seguinte, né? O meu pensamento está me guiando para isso. Eu exato. quero fazer. Agora, eu não sou louco de me jogar de uma janela. Eu vou empreender, e sair brigado com o patrão e vou empreender, não sei o quê. Aham, Peraí, gente. eu Tem amo dinheiro isso. guardado? Pra Porque quantos assim, ó, meses você aguenta? se me perguntasse hoje, mano, caramba, Roger, eu quero empreender, o que que eu tenho que fazer? Guarda dinheiro. Porque o pão que o diabo amassou e pisou em cima, nós comemos no início. Comemos. E dói tanto isso. E Toma era tua vida. Eu garanto que a gente perdeu vários anos de prolongar a vida com essa expressão.
Então, assim, ó, naquela era, a gente se preparou, tomou decisão certa, e mesmo assim nós cometemos um erro falho no planejamento, É, que era, eu quero, eu vou, eu tenho mercado, eu posso fazer acontecer. Nós não nos preparamos com o caixa, é. sabe? Aí você passou necessidade sem pagar aluguel, eu fiquei sem prolabore, o maninho pegou dinheiro emprestado. Então, é estar pronto para essas grandes dificuldades, esses adeus que você terá que dar no caminho, essas brigas com o inimigo que você terá que dar no caminho. O decidir, ele faz parte disso. E você só vai conseguir seguir esse caminho se realmente a decisão for forte o suficiente, né? E eu digo que ela só vai ser forte o suficiente se o teu sonho for muito maior do que todos esses perrengues e todos esses percalços. E pegando mais um gancho daquilo que você estava falando, que e se você vencer, mais uma vez, né, Joel J. E se você vencer, quem vence com você? Cara, assim, hoje eu amo ver a minha mãe vivendo a vida. Sabe assim, Não se preocupe. cara, eu vi essa mulher chorar muito. Hoje ela não se preocupa em pagar as contas. Eu vi ela pedindo dinheiro emprestado. Eu vi gente na minha casa indo xingar minha mãe, destratar minha mãe. Então, assim, hoje você vê ela vivendo, eu ver minha família, ver minha filha, ver minha esposa trabalhando comigo, e as coisas crescendo, o nós trabalhando junto. Pensa, a gente é uma família que trabalha 100% da família junto. E isso aqui é um ponto importante, mano, agora que tu levantou, que é tão bom viver isso. É, Mas o viver, ele tem um preço. Então, às vezes, você, principalmente eu vejo os pequenos empresários que estão começando agora, mas vocês estão super bem, vocês se dão. E aí acha que não acontece nada nos bastidores. não, São duas coisas distintas. sim, Aprender a viver bem, usufruir daquilo que você conquistou, mas tem um preço que é pago, né? tem. Então, se você é empresário, você é empreendedor, e está passando os perrengues ali do negócio, saiba que não é sozinho. Todo mundo passa por isso. Todo mundo. Nós, essa semana, passamos a maior dificuldade que a gente já passou. A gente estava de férias, né? É bom deixar isso claro, a gente estava de férias. Não teve férias. É, não existiu férias. Ah, mas isso é problema, vamos chorar. Não! Faz Eu parte. estou tão feliz que a gente conseguiu vencer. Vocês estão preocupados com qual que é a história, querem saber, estão curiosos, mas Um fique dia vai sabendo, um saber. dia vai saber. Mas o resultado foi maravilhoso. Você vê a mão de Deus cuidando de tudo. E a gente está chegando em níveis que nunca imaginamos que nós chegaríamos. Porque a gente sonha, mas não imagina que Deus é tão bom assim, de levar a gente tão alto assim. A Mas questão é você caminhar, né? Não é, para, continua, a vai escada vai aprendendo, vir. vai indo. Traga boas pessoas para perto de você, aprenda coisas novas, vá para um círculo diferente. Ó, hoje o Maninho falando ali, né? Cara, que Do incrível Clax. aquilo. Comprou um título do Classic. Do Classic. Clax. Clax. Do Clax, né? E como assim, você fazer parte de um grupo de empresários fez uma diferença monstruosa aqui. Então não seja sozinho, É. sabe? Converse com Não outros sofra sozinho, empresários. busque alguém, né? Porque às vezes a pessoa tem vergonha, medo de falar, mas a gente abra não contar as coisas da tua empresa, mas assim no sentido de você se abrir com outras pessoas, você se permitir conhecer outras histórias e saber que por trás de uma grande empresa, por trás de um grande faturamento, existe um grande preço também sendo pago, Uhum. que na proporção deve ser igual ou até mais alto que aquele que você está Sim. passando, mas na proporção é a mesma coisa. É, estamos todos juntos na batalha, né? Empreender no Brasil, gente, assim, o brasileiro é incrível, essa é a verdade. Porque tantas incertezas, tantas inseguranças e aí o Brasil está crescendo. Então é isso, você empresário, cara, converse. Hoje existe tanto conteúdo no mercado gratuito. Tá aqui dois doidos trocando experiência. Eu disse, meu Deus, já passei por isso. Meu Deus, já passei por Aqui se isso. tornou a terapia nossa. É exatamente assim, ó. Pô, eu tô amando isso Não, aqui, assim, eu cara. acho legal, porque você precisa encontrar onde você consegue soltar. É, Porque se fica tudo aqui dentro, vai criando um monstro. Eu sempre falo assim, ó, quando tu tiver um problema, fale o problema. Por exemplo, eu tô achando que a Cristiane não quer mais ser minha amiga. Fala em voz alta. Nossa, eu tô achando que a Cristiane não quer mais ser minha amiga. Mas por quê? E fala o porquê. Quando você fala, tu vê que é idiota muitas vezes. é isso. Quando você tem um problemão, vai contar pra alguém, tu fica com vergonha. Meu Não é Deus. problemão. Sabe por quê? Porque a mente, lembra que você não É, tem poder sobre ela, então ela é um campo de batalha. Então aqui dentro tudo se torna muito grande. Quando você externaliza, quando você fala, você tem noção, porque daí o cérebro,
ouviu, é uma outra dimensão, captou aquilo. Uhum. E aí ele dá tamanho e proporção de verdade para o problema, né? Então a importância, né? Aqui se tornou, a gente brinca de uma terapia, mas é importante que a gente vai trazendo problemas, vai trazendo falas, vai lembrando de coisas que a gente fez. E isso vai criando uma atmosfera boa que faz a gente querer crescer, querer continuar, né? Cara, muito legal. Esse foi mais um podcast para vocês, assim, vai ter muitos, muitos, muitos. A gente tem uma equipe de vendedores incríveis. Nós temos uma vendedora que está com nós há muito tempo, temos vendedores que começou agora, a gente quer trazer eles aqui. Porque muitas vezes se fala, o fulano tem facilidade, o Beltrano tem facilidade. Então a gente vai trazer gente que está começando também, para você ver que todo mundo paga o preço do começo, né? E aí, uma coisa assim que eu acho legal pra gente finalizar é que Paulo diz assim: tudo aquilo que é bom, pensa em tudo aquilo que é bom, em tudo aquilo que é válido, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que traz boas coisas. É isso que a gente precisa fazer. Então, o pensamento tem um grande poder. E quando a gente trazer as outras pessoas aqui, as pessoas vão comprovar isso também, É. né? Cara, muito legal. A gente tem histórias muito legais dentro da empresa. A gente tem muita história de superação que nós vamos trazer para vocês, assim, ó, contar em detalhes, porque às vezes essa resolução desse problema que a gente fez traz para você uma solução para o problema que está passando. E é isso, nós queremos contar para vocês. Ainda nós estamos pegando o jeito, né, Rod? Estão testando. Estamos testando muita coisa, porque, olha, É diferente, né? é É uma uma barreira coisa. também, né. Aqui é uma decisão muito grande, você falar, você pode ver que às vezes a gente, enrola, porque ainda não tivemos aquela coragem de externar aquilo que realmente nós talvez precisaríamos falar, ou desejamos falar, mas uma coisa é assim, nós não temos medo, nunca tivemos medo. E aquilo que dá ideia, a gente coloca em prática. Se der errado, Faz de novo. tem que cuidar para não dar tão errado. Quando se trata de dinheiro, que tu falou, uma coisa É, só para nós pontuar isso aqui, né? Que tu falou ali, quando você toma uma decisão, tem que ver quem tá atrás de você. é, Então toma uma decisão realmente assim, bem pensada, bem organizada, sem o medo, mas sem ser louco, né? é, Porque realmente, vamos pensar em questão de dinheiro. Meu Deus, você pode desestruturar uma família, né? exato. Então, se você vencer, quem vence com você? E se você desistir? Quem perde? Quem vai estar desistindo com você? Até o próximo episódio.